Possui uma taxa anual de crescimento de 32%. Ela possui mais de 100 lojas no Brasil e está em um dos mercados de maior crescimento, o mercado de pets. Sim, nós estamos falando da empresa Petz. Essa empresa ganhou notícia pois está fazendo um IPO no Brasil. Mas a pergunta que não quer calar: se você comprar essa empresa no IPO, será que você estará comprando gato por lebre? Ou será que esse é um negócio bom para cachorro? Pessoal, meu nome é Douglas Gomes. Bem-vindo novamente ao meu canal, o canal que ensina você a avaliar empresas na prática e também reduzir os riscos. E hoje nós estaremos avaliando o IPO da empresa Petz. Esse vídeo aqui eu separei em 3 partes. Na primeira parte nós estaremos vendo a análise macroeconômica para ver o setor de pets no Brasil. Na segunda parte nós estaremos indo para a análise fundamentalista financeira, para tentar descobrir se esse IPO está caro ou se também está barato e também para ver a qualidade dessa empresa. E como terceira parte nós estaremos indo para uma análise mais qualitativa da empresa. Mas sem mais demoras, vamos para o vídeo. Então, para iniciar, vamos ver alguns gráficos para a gente entender um pouco mais sobre esse mercado de pets. Para iniciar, alguns gráficos que eu retirei da Gazeta do Povo. E o primeiro deles é na parte de faturamento, a parte de receita anual no mercado de pets, para a gente ver o tamanho desse mercado e também para ver se ele está crescendo. Então aqui vocês conseguem ver aqui do lado esquerdo um gráfico onde eu mostro a linha mostrando o crescimento do mercado das receitas nessa área de pets. Vocês conseguem ver que está crescendo em torno de 20 até 30, 40, isso dá um crescimento de 41% de acordo com esses gráficos aqui da Gazeta do Povo. E agora vamos para outra área que eu acho bem interessante, onde nós conseguimos ver aqui a quantidade de animaizinhos, a quantidade de pets que tem no Brasil. E aqui, no caso, vocês conseguem ver aqui por cachorro, por aves, gatos, peixes e até répteis e animais pequenos. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês que eu achei interessante é que cachorros têm 54 milhões da população brasileira aí nessa área de pets. Mas o que é interessante não é a quantidade de cachorros, mas é a quantidade também quando nós comparamos com a quantidade de crianças no Brasil. Vocês sabiam que tem mais cachorro do que criança? Eu fiquei bem surpreso quando eu vi isso daqui. Segundo o IBGE, nós temos 35 milhões de crianças no Brasil. Como vocês podem ver, nós temos mais cachorro do que criança no Brasil. Para vocês verem que esse é um mercado que tem bastante crescimento e tem bastante expansão aí. Mas quando nós analisamos receitas, é bom também a gente dar uma outra olhada em outras fontes. Afinal, a primeira é a Gazeta do Povo e agora, como segundo, estou trazendo os dados da Associação Brasileira na parte de pet shop, na área de animais, na área de alimentação para os animais, é a Abimpet. Então aqui do lado vocês conseguem ver o gráfico onde está mostrando o valor, o tamanho do mercado em 2019 dessa área de pets. Para você entender o tamanho do mercado, é basicamente a quantidade de receita que os pet shops, que a parte de venda de alimentação para animais gerou em 2019. E aqui em 2019 vocês conseguem ver que foi um total gerado de 22,3 bilhões. E esse número aqui é bem importante porque depois nós vamos comparar com o total de receita que a Petz possui para a gente conseguir ver qual que é o tamanho do mercado, qual que é a participação da Petz no mercado de alimentação, nesse mercado de pet shops. Mas eu não quero demorar mais porque eu sei que o que vocês gostam mesmo é quando eu mostro minhas planilhas para fazer a análise fundamentalista. Então vamos agora direto para as planilhas. Então pessoal, vamos agora aqui para essa análise fundamentalista que eu utilizo minhas planilhas aqui. E antes da gente iniciar aqui, alguns avisos aqui para vocês entenderem e não acharem estranho porque eu coloquei a Panvel aqui. Porque principalmente nós não temos pet shop no mercado. Nós não temos pet shop na Bolsa de Valores. Então é muito difícil você fazer uma comparação lado a lado pet shop com outro pet shop. Por isso que eu coloquei uma outra empresa que no caso não é semelhante porque não vende os mesmos tipos de produto, mas é semelhante no sentido de expansão, afinal essa empresa expande abrindo novas lojas. No caso também é comércio, está sendo vendida para B2C, Business to Customer, no caso aqui como é Panvel está vendendo na área de farmácias, também vende alguns produtos, né? E a outra questão também é que a Panvel ela tem um valor de mercado muito semelhante que o da Petz quando a Petz abrir o mercado entrar na Bolsa de Valores. Por isso que eu escolhi aqui a Panvel, para vocês não acharem estranho antes da gente iniciar essa análise. E eu gosto de comparar lado a lado, porque é novo no canal, eu gosto de comparar uma empresa com a outra, para a gente verificar como está a gerência e a gente conseguir achar alguns comparativos aqui.
Desculpa interromper um pouquinho aqui, pessoal, mas se você já aprendeu alguma coisa com esse vídeo, não se esquece de curtir e seguir o meu canal para não perder os próximos conteúdos. Agora vamos voltar para o vídeo. Bom, então aqui para iniciar, como vocês bem sabem, tudo aqui que é ponta, porque eu moro nos Estados Unidos, eu não coloco vírgula aqui. Aqui quando você faz a separação, a gente coloca ponto. E aqui também, no caso, o número estão em milhares. Então, quando você vê aqui pela receita por loja, como vocês estão vendo aqui, não é 10 mil, mas é 10 milhões, tá bom? Então, vamos iniciar aqui essa análise. O preço aqui da Pets que eu coloquei é 12,25, mas também ele pode chegar a essa faixa de IPO até 15,50, eu acredito que era isso. Vamos analisar aqui da Panvel. A Panvel está valendo 25,12, ela caiu aqui 60% e tem uma chance de crescer aí 28%. Quando eu coloquei 60%, esse é o valor pré-pandemia e pós-pandemia no caso. E aqui é quanto ela pode crescer, se comparar ao valor pré-pandemia. Mas no caso isso aqui não é importante para essa análise aqui do IPO da Pets. O que nós queremos ver mesmo são os dados. E por isso que nós vamos aqui diretamente para essa parte aqui dos dados. Então aqui você consegue ver que a Panvel ela tem 400 lojas, enquanto a Pets tem 110 lojas. Quando a gente vai ver a parte de receita líquida, lembrando também que todos esses valores são dos últimos 12 meses. Para conseguir esses valores, no caso você não vai diretamente no site da Pets, você tem que ir no prospecto de IPO da empresa. E assim você consegue os valores dos últimos 6 meses, você tem que fazer os ajustes para você chegar aos valores dos últimos 12 meses. Você consegue fazer todos esses números se você pegar esse prospecto. Mas aqui a gente consegue ver que as últimas lojas tiveram 110 lojas aqui. Esse ano aqui o total de loja, receita líquida é de 1 bilhão 150 milhões. Em comparação da Panvel é 2 milhões 162, praticamente aqui 3 bilhões, né? Então você aqui rapidamente no passar de olho você consegue ver que a Pets consegue gerar mais receita do que a Panvel, do que as farmácias. Aqui então na receita por loja é 10 milhões, mais ou menos 10 milhões a receita por loja da Pets, enquanto a da Panvel é 7. Por que esse número é importante aqui? Porque aqui você consegue, no caso, avaliar a empresa no futuro. Se a empresa tem uma expectativa de crescer, de aumentar em 30 lojas esse ano ou o ano que vem, em 2021. Então você pega 30 vezes 10 milhões e você tem a nova receita em cima disso dessas empresas. Mais ou menos daí uma conta de padeiro simples que funciona muito bem quando a gente está fazendo essa análise de empresas aqui. Vamos olhar aqui outros valores aqui que vocês conseguem ver, ou no caso o lucro aqui você consegue ver que o lucro da Pets ela tem muito mais eficiência do que no caso da Panvel. Você consegue ver também seus EBITDAs em relação à receita líquida, o EBITDA da Pets. No caso ele tem maior eficiência, ele tem um valor aqui, uma porcentagem muito melhor do que da Panvel. E aqui você também consegue ver que ambas empresas aqui têm um ativo, no caso, muito maior, não muito maior, mas maior do que o seu passivo, que é isso que nós buscamos, ativos maiores que seus passivos. E aqui é a mesma coisa na parte de ativos e passivos circulantes. Na parte de passivos circulantes, você consegue ver que ambas empresas, os ativos circulantes são maiores que os passivos circulantes, que é muito bom. Mas aqui o que nós queremos ir e que nós queremos ver é essa comparação agora mais lado a lado em parte de porcentagem, porque afinal é isso que nós conseguimos avaliar a eficiência da gerência de ambas as empresas. E para isso que eu coloco aqui a análise de sobrevivência, porque aqui são mais fatores em relação à sobrevivência da empresa. Então aqui nas primeiras nós colocamos a parte de liquidez. Então aqui, como eu sempre gosto de explicar, é um dos indicadores que eu acredito que seja mais importante para a parte de sobrevivência. E como eu gosto de explicar, basicamente o que são essas liquidez corrente, seca e imediata. Praticamente aqui, imagine que você tem todas as suas dívidas. Imagine todas as dívidas que você tem e você pega tudo que você possui hoje, teu carro, teus livros, teu computador, tua TV, teu videogame. Imagine que se você vender tudo isso aí, você consegue pagar todas as suas dívidas. Se você conseguir pagar exatamente todas as suas dívidas, você tem uma liquidez de 1 para 1. Mas se você conseguir, no caso, pagar e sobrar dinheiro, você tem uma liquidez acima de 1. E é isso que nós estamos querendo ver aqui. Nós queremos valores acima de 1. Principalmente na parte de liquidez corrente, que no caso seria os seus ativos circulantes divididos pelos seus passivos circulantes. E aqui nós queremos valores acima de 1. Ambas as empresas têm valores acima de 1, que é muito importante, é muito bom. Liquidez seca, no caso a gente está falando aqui do ativo circulante menos os seus estoques. E aqui nós também temos os seus valores muito positivos. E liquidez imediata a gente verifica apenas o seu caixa, quanto ele tem de dinheiro. E aqui no caso é um valor um pouco mais difícil para que a gente consiga ter um valor acima de 1, mas quanto maior o valor, no caso,
melhor é. Vamos agora aqui para as outras partes da razão de dívida, razões de dívida e a dívida líquida. E no caso aqui, nós queremos valores que sejam menores. E aqui a gente consegue ver que a dívida líquida da Petz, no caso, é maior do que seu patrimônio líquido. Então, se a gente subir aqui, a gente consegue ver a dívida líquida de 276 milhões e o seu patrimônio líquido de 181 milhões. Então, esperamos que com mais dinheiro eles consigam aqui reduzir a sua dívida, enquanto a Panvel, no caso, tem aqui as suas dívidas mais em dia, no caso, dívidas menores do que 1, porque afinal, se você verificar aqui, ela vai ter a sua dívida líquida total menor do que o seu patrimônio líquido aqui. Mas vamos continuar essa análise aqui. Vamos continuar aqui para ver as margens de lucro, as margens de EBITDA e margem EBIT. Então aqui na margem EBITDA a gente vê que as duas empresas aqui elas têm uma margem EBITDA interessante, mas a Petz tem praticamente o dobro de EBITDA do que a Panvel. Quando a gente vai para EBIT, nós verificamos novamente o EBIT, a margem EBIT da Petz é maior do que a da Panvel, como eu tinha falado anteriormente. E quando nós vamos para a parte de lucro líquido, nós vemos aqui praticamente a mesma porcentagem, 3,7%, 2,18%, o que é uma porcentagem baixa, mas é uma porcentagem normal para esse tipo aqui de indústria. Vamos agora aqui para uma outra área desse tipo de análise, a chance dessas empresas quebrarem, porque afinal nós queremos ver a sobrevivência delas. E para a gente ver a chance dessas empresas quebrarem, eu faço uma análise que é chamada Altman Z-Score, que é uma análise que você verifica diferentes indicadores e com base nisso você tem um ponderamento e você consegue ver um valor final. O que nós buscamos são empresas que têm esse valor acima de 1,8. Quanto maior esse valor, menor a chance da empresa quebrar. E aqui no caso temos diversos indicadores, algumas coisas mais como ativos circulantes, como parte de lucros, nós temos também a parte de EBIT, valor de mercado e também em relação a vendas. Com base com todos esses valores aqui, nós conseguimos um valor final. Para a Petz nós temos um valor de 3,16, enquanto para a Panvel nós temos um valor de 4,55. Então, no caso, significa o quê? Se você estivesse procurando investir em uma ou outra empresa, a Panvel se torna muito mais interessante porque tem menos chance de quebrar. Mas, como eu falei, esses são valores muito bons. Então, a chance dessa empresa quebrar é muito baixa para ambas. Vamos agora para outra área, análise de crescimento. Afinal, nós queremos ver qual que é o crescimento dessas empresas, pois é muito mais interessante que nós buscamos empresas que elas crescem muito mais no longo prazo do que empresas que estejam estagnadas, né? E para isso aqui eu trago 5 diferentes indicadores de crescimento para vocês analisarem. Então aqui a primeira, no caso, é o indicador de receita. Para isso eu peguei, no caso, o crescimento agregado dos últimos 4 anos, que da Petz é de 32,6%, o que é muito bom. Muito bom mesmo o crescimento desse nos últimos 4 anos. Enquanto a Panvel cresceu 8,2%. Não é ruim, mas cresceu menos. Quando nós vamos para a margem operacional na parte de EBIT daqui. Na parte de EBIT nós vemos aqui um crescimento de 89% para a Petz, enquanto a Panvel 20%, que é muito bom, mas quando a gente tiver uma margem EBITDA crescendo aqui 89%, isso aqui é muito, muito, muito bom. Quando nós vamos para a parte de fluxo de caixa operacional, eu gosto de usar muito nas minhas análises os fluxos de caixa, porque afinal é com base neles que você também consegue achar o discount cash flow, o fluxo de caixa descontado, que nós não vamos nesse vídeo, mas é com base nos fluxos de caixa. E na parte de fluxo de caixa operacional, afinal é quanto a empresa gera de dinheiro nas suas operações, nós vemos um crescimento de 374%. Não é nenhuma brincadeira, é muito crescimento nos últimos 3, 4 anos, 374%. Enquanto a Panvel, ela basicamente que ela teve menos 6%. Isso aqui, no caso, ela teve crescimentos altos e baixos, mas nas médias dos 3, 4 anos ela cresceu assim. Vamos agora para a parte de fluxo de caixa na parte de investimentos, porque afinal nós queremos ver que essas empresas estejam reinvestindo no seu negócio. Nós não queremos empresa estagnada, nós queremos ver que elas estejam reinvestindo, e principalmente quando é empresas na área de comércio, porque afinal o crescimento vem
da abertura de novas lojas. E aqui nós vemos que o crescimento da Panvel é 14%, enquanto da Pets 52%. E agora vamos para o último tipo de análise que nós também queremos ver, é crescimento nos seus lucros líquidos. E aqui nós vemos um crescimento de 45% para a Pets na parte de lucro líquido nos últimos 3, 4 anos, enquanto a Panvel 14%. Não me leve a mal, esses números da Panvel aqui são números bons, apenas essa parte de geração de caixa operacional que nós vamos ver como vai ficar em 2021, mas esses números da Pets aqui são bem surpreendentes. Vamos agora aqui para a parte de valuation para a gente verificar se essa empresa afinal está cara nesse IPO ou se está barata, né? Antes da gente ir para a parte de valuation, vou trazer a pergunta do dia. Você é cliente do pet shop da Pets? Se você é, comenta aqui embaixo para a gente saber a sua experiência sendo cliente desse pet shop. Mas agora vamos voltar aqui para a análise. Vamos ver aqui na parte então de valuation. Então aqui na primeira linha vocês conseguem ver o valuation atual. Mas o que é esse valuation atual que eu coloquei aqui? No caso é o valor de mercado da empresa, que é igual ao valor da ação que está hoje multiplicado pelo número de ações no mercado. Na Panvel é 3,8 bilhões, enquanto da Pets, após o seu IPO, será de 4,5 bilhões, baseado no seu valor menor naquela faixa, na parte 12,25. Eu peguei o valor menor para a gente fazer essa análise aqui. Agora, o que é interessante quando a gente coloca esse valor de mercado é qual que está o seu valor acima, qual valor de mercado está acima do seu valor contábil, quanto ao valor da empresa dentro dos livros contábeis. Quando a gente vê da Pets, ela está valendo 25 vezes a mais do que seu valor nos livros contábeis. Enquanto isso, da Panvel é 7,12. Então aqui, se a gente verificar apenas esse valor aqui, basicamente está falando que a Panvel está mais barata que a Pets. Mas não é isso que nós temos que verificar. Para a gente fazer uma parte de valuation, para a gente verificar o valor da ação, se está caro ou barato, a gente analisa isso com outras empresas comparativas no mercado. Então, para isso, eu peguei diversas empresas, eu fiz diversos cálculos e análises para a gente verificar aqui, baseado em 4 diferentes valores. Valores de EBITDA, EBIT, receita e também na parte de PL. E para isso nós temos a média do mercado, nós temos aqui esses valores com base na Pets e também qual que é a porcentagem acima do valor da média de mercado. Quando nós pegamos a Pets, nós temos aqui um valor 70% mais caro do que o valor de mercado. Quando nós pegamos a parte de EBIT, nós temos um valor de 112% mais caro do que o mercado. Na receita, nós temos um valor de 55% mais caro do que o mercado. E na parte de PL, nós temos um valor de que é 46% mais caro do que o mercado. Então, no caso, baseado nesses múltiplos, baseado nesses comparativos, a Pets se mostra sim uma empresa que está indo um valor um pouco mais caro. Mas isso não significa que você não deve investir. Simplesmente é um valor, é um preço. Se essa empresa tem grande crescimento, no caso, ela será mais cara. E isso é uma coisa que você tem que analisar. Mas vamos dar uma olhada aqui, o que nós faríamos se a gente mudasse esse valor para o outro valor que vai ser, que poderia entrar esse IPO para 15,25. Então nós vamos vir aqui e vamos mudar para 15,25. Vamos dar uma olhada. 15,25, nós vemos então que agora seus múltiplos vão mudar. Ela vai ficar 109% mais cara, a gente considerar apenas EBITDA. Ela vai ficar 161% mais cara que a média do mercado, a gente considerar EBIT. Ela vai ficar 91% mais caro se a gente considerar a receita. E ela vai ficar 82% mais cara se a gente considerar apenas o PL. Pessoal, eu já ia esquecendo, eu tinha falado antes, eu queria mostrar para vocês aqui também qual que é a participação no mercado da Pets em relação ao total de receita anual. Então aqui vocês conseguem ver o faturamento do mercado de pets brasileiro em 2019, que chegou em 22,3 bilhões. Ou no caso, a receita da Pets desses últimos 12 meses está mais ou menos 1,2 bilhões. Isso no caso aqui é 5,16% da sua participação de mercado. E outra coisa que eu quero mostrar aqui para vocês, que eu esqueci de falar na minha introdução do vídeo, é qual que vai ser o uso desse dinheiro que a Pets vai levantar. Porque é importante nós sabermos do que eles vão utilizar, no que eles vão investir com todo esse dinheiro que eles vão levantar. E para isso que nós entramos no prospecto aqui da empresa e nós vamos em uma área do prospecto que chama destinação dos recursos. E nessa parte aqui de destinação dos recursos, nós vamos verificar aqui que eles vão levantar 310 milhões
de reais no mercado e 85% desse valor será destinado à abertura de lojas e hospitais para pets. E o restante, os 15%, será a parte de tecnologia digital. Ah, mas 15% é pouco. Não, não é pouco, é 46 milhões que eles estarão investindo na parte de tecnologia e na parte digital da sua estratégia, mostrando assim que eles vão crescer cada vez mais também no e-commerce. E agora vamos para a análise qualitativa, uma análise bem mais rápida aqui, que basicamente estou trazendo aqui a experiência dos consumidores da Pets. E para isso nós vamos diretamente para o Reclame Aqui, para a gente ver a pontuação da Pets no Reclame Aqui, para a gente verificar se essa empresa tem uma boa pontuação. Mas por que estou procurando justamente o Reclame Aqui? Porque nós queremos ver se os clientes que vão nesse Pet Shop Pets, eles vão continuar indo, porque é muito fácil você simplesmente ir num pet shop e depois você mudar e ir para outro. E aqui, como vocês conseguem ver aqui do lado, estou colocando um print screen do que eu tirei diretamente do Reclame Aqui. Depois vocês podem até dar uma olhada vocês mesmos para aprofundar essa análise. Mas aqui vocês conseguem ver aqui na parte online, eles conseguiram uma pontuação de 8.4, que é coisa muito boa. E quando nós vamos para a loja física, é uma pontuação de 9.2. Então, ó, isso é muito bom para pets. Mas agora vamos olhar outra análise, a análise da Glassdoor. Mas o que é Glassdoor? Glassdoor é a análise que os funcionários da Pets fazem da empresa. Interessante, né? Vamos dar uma olhada nesse site da Glassdoor. Então vocês devem estar vendo aí na tela de vocês essa análise da Glassdoor que eu coloquei, tirei diretamente do site deles. Você consegue ver com uma pontuação de 3.5 no canto esquerdo superior. E aqui o que é interessante, que eu acredito que é o mais importante para vocês verem, é como está a tendência de longo prazo para essa empresa. A tendência das notas, ou seja, as notas que os funcionários da Pets estão dando para a empresa. E você consegue ver aqui na parte de baixo, onde está escrito Overall Trend, que no caso é a tendência, você vê que no caso está aumentando desde o início de 2019. No início de 2019 ela estava ali praticamente na metade daquele gráfico e hoje, no caso, ela chegou a 3.5. Então esse é um crescimento muito bom de 3.4 pontos em praticamente um ano. Uma nota de 3.5, uma nota muito boa na sala do Glassdoor. E do lado direito aqui vocês conseguem ver também o número de estrelas que os usuários dão. Então aqui vocês conseguem ver que tem muito mais 5, 4 e 3 estrelas do que 2 ou 1 estrela. Então se você quer ver justamente o que está dentro de cada uma dessas análises, sugiro vocês a entrarem no site da Glassdoor e verificarem o que os funcionários estão falando da empresa. Pessoal, lembrando que essa é uma análise que tem como intuito educativo e não é uma recomendação nem de compra e nem de venda. Se você gostou dessa análise, aqui do lado estou colocando outras duas análises. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui e até a próxima.